No vídeo de hoje, a gente vai falar de um tema que tira o sono de muita gente. Se você falou análise de crédito, você acertou. Hoje a gente vai tirar todas as suas dúvidas e obviamente a gente vai te passar tudo o que você precisa saber para ter o seu crédito aprovado, independente se você vai comprar um carro, uma moto, se vai fazer o seu consórcio para investir e depois fazer a transferência da sua carta. Obviamente que a administradora vai fazer uma análise para permitir essa concessão. Então aqui a gente vai esclarecer todas as dúvidas e principalmente para lá na frente você não se ver num beco sem saída. Ou seja, de repente numa situação de não liberação de crédito onde você não sabe o que fazer para contornar essa situação. Então a gente vai ver tudo isso nos detalhes. Assiste esse vídeo até o final que eu tenho certeza que vai ser muito útil para você. Mas antes, como é de costume, deixa o like aqui pra gente que vai nos ajudar a entregar esse conteúdo riquíssimo, obviamente que vai ajudar a destravar realmente a vida de muita gente e você, meu amigo, vai ser a ponte para levar realmente esse vídeo para quem precisa assistir e obviamente se atentar nos detalhes da análise de crédito. Então deixa o seu like, já se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa o sininho aí do lado para eu te avisar sempre que tiver vídeo novo por aqui, para realmente te ajudar nessa escalada de crédito e obviamente no seu planejamento até a realização do seu projeto. E vamos lá, já vamos direto ao vídeo. A gente tem que entender algumas situações aqui antes da gente falar de análise de crédito. A primeira delas, que a análise de crédito normalmente acontece em dois momentos, dependendo da sua administradora. Por quê? Porque obviamente que existem vários tipos de políticas comerciais de crédito das administradoras. Quando nós falamos de administradoras ligadas a grandes bancos, nós estamos falando de empresas que são mais rígidas e normalmente seguem protocolos de análise de crédito já pré-existentes nas suas linhas principais de financiamento. Então, obviamente que essas empresas vão ser mais rígidas na hora da liberação do crédito. E nessas empresas como grandes bancos, por exemplo, Caixa, Banco Itaú, Santander, Bradesco, o que elas vão exigir do consorciado? Primeiramente, uma análise de crédito para entrada no grupo, que nós chamamos de pré-análise. Então, obviamente que você tem o seu cadastro analisado antes da entrada no grupo para você iniciar o seu consórcio. Bom, já administradoras independentes de consórcio que não estão atreladas a grandes organizações, né, grandes bancos, obviamente elas não vão cobrar essa pré-análise inicial do seu consorciado, muito pelo contrário, você pode fazer tranquilo o seu consórcio, até porque no início você é um credor, você não está devendo nada, você está investindo no seu consórcio e obviamente que lá na frente você vai se tornar um devedor quando tiver os seus recursos disponibilizados. Na minha visão, administradoras independentes são mais flexíveis, estão mais alinhadas com o consórcio, porque imagina, do que adianta você ter uma análise de crédito feita agora, você foi pré-aprovado na entrada do grupo e aí daqui 2, 3 anos você é contemplado. E aí nesse momento que você vai utilizar a sua carta de crédito, você teve um problema financeiro no meio desse caminho. E aí como é que fica? O que valeu essa primeira análise de crédito? Nada. Então, na minha visão, uma pré-análise, obviamente, é só mais burocracia que é solicitado pela administradora e, na verdade, não vai te ajudar em nada lá na frente, porque naquele momento da contemplação e principalmente na utilização da sua carta de crédito, que vai ser solicitado uma análise e, obviamente, vai ser analisado o seu perfil, porque você está deixando de ser um credor e está passando a ser um investidor. Então, normalmente, existem aí essas duas análises de crédito em dois momentos distintos. Para administradoras ligadas a grandes bancos, a pré-análise inicial, administradoras independentes não cobram essa pré-análise e depois no momento da utilização da carta de crédito. Primeira coisa que eu quero desmentir aqui para vocês, se você tiver o seu crédito negado por algum motivo, você não perde a contemplação da sua carta, muito pelo contrário, ela está disponibilizada ali para você e obviamente que muitas das vezes as pessoas utilizam dessa ferramenta para quê? Para já ir jogando com o tempo ao seu favor. Entram num grupo de consórcio mesmo tendo restrição no nome, por exemplo, ou problemas financeiros e utilizam esse tempo, obviamente, para corrigir toda essa situação. E quando lá na frente acontecer a contemplação, o crédito e obviamente o seu nome vai estar tranquilo para a liberação dessa carta de crédito para compra aí do que você quer, enfim, para os seus objetivos. Mas bom, seguindo então, vamos falar um pouquinho sobre análise de crédito. Basicamente, a análise de crédito ela vai depender de 5 fatores principais. Não é uma coisa só que vai determinar se o seu crédito é aprovado ou não. Muita gente me manda nos comentários, mas Dan, eu fui reprovado na análise de crédito e eu não tenho restrição no nome, tá tudo certinho. Não depende só disso. Isso a gente tem que esclarecer. A análise de crédito é uma soma de fatores que a gente chama de árvore de decisão. Então são vários fatores que são atrelados ali para ter o crédito negado ou não por um comitê
de uma administradora. Existem administradoras que têm políticas mais rígidas e outras mais flexíveis. E dentre esses fatores que são analisados, eu gostaria de destacar 5 fatores que com certeza vão ser analisados na sua contemplação ou no seu consórcio que você vai fazer ainda, né? E lá na frente você vai ser analisado. Primeira delas, obviamente, a gente está falando aqui de histórico de pagamento, histórico de relacionamento com a administradora. O que seria isso? Bom, como o nome já diz, histórico de pagamento, histórico de relacionamento. A administradora, sim, analisa isso como um fator primordial na liberação do crédito. Por isso que a gente sempre fala aqui, um bom consorciado, o que ele vai fazer? Sempre manter o pagamento em dia do seu consórcio pontualmente na data. Porque isso vai contar muito lá na frente, pontos na análise de crédito para você ter essa liberação desses recursos sem ter dor de cabeça. O contrário também joga contra. Então imagina que você passou um ano pagando seu consórcio tudo atrasado, atrasou 2 parcelas, pagou, pediu plano de recuperação, paga todo mês em atraso. A administradora vai ver isso e vai falar, poxa, esse cara já está enrolado, imagina na hora que eu liberar a carta de crédito dele, será que não vai ser um problema? Então o seu histórico de relacionamento ele pode jogar contra ou a favor na análise de crédito pós-contemplação, legal? O segundo parâmetro que é analisado pela administradora para liberar o seu recurso é o seu saldo devedor. Então vamos lá, imagina que você fez um consórcio de 40 mil reais e seu saldo devedor, para ficar mais fácil aqui, a conta ele está em 46 mil, tá ok? O que acontece? Imagina que você foi sorteado no primeiro mês. O que vai acontecer? Primeiro, você não tem histórico de pagamento com a administradora. Segundo, o saldo devedor da sua carta ainda é alto, você não pagou nada. Ou seja, você vai pegar um carro de 40 mil, vai estar devendo para a administradora 46 mil reais. Ou seja, a gente tem descoberto 6 mil reais na administradora. Por que descoberto? Imagina, você comprou lá o seu carro de 40 mil, você está devendo 46, o consorciado teve algum problema no meio do caminho, a administradora tem que fazer execução judicial, pegar esse carro de volta. Você concorda comigo? Se ela pegou o carro lá por 40, se você estava devendo 46, a administradora vai ter 6 mil reais de prejuízo na hora da liberação dessa carta de crédito, legal? E na hora da retomada. Então isso também conta muito para você estar alinhado. Não que a administradora não libere, tá ok? Ela libera, mas a análise é mais criteriosa. Agora imagina que você foi lá e deu um lance matador, por mais que seja no primeiro mês, já fui e dei um lance e contemplei. Seu saldo devedor de 46 caiu para 26 mil reais. O que vai acontecer? Você vai pegar um carro de 40, o bem que você vai colocar como garantia é o dobro do seu saldo devedor. Nesse caso, a sua garantia joga a favor. Você está aí com uma garantia bem maior do que você deve para a administradora. Isso vai te ajudar na análise de crédito. Bom, dando sequência aqui, o nosso terceiro fator que vai ser analisado certamente numa análise de crédito é o seu perfil como cliente, como consorciado e consumidor. O que eu quero dizer com isso? Bom, basicamente a administradora vai analisar se você tem restrições, apontamentos no Bacen no seu nome, ou seja, se você está negativado. E nesse caso, você estando negativado, isso joga obviamente contra você e a administradora pode pedir um fiador, uma pessoa que de repente pode entrar aí como avalista da situação para poder organizar e te ajudar aí nessa questão. Além disso, tem que ser analisado e montado uma defesa para a administradora, explicando o que de fato aconteceu nessa análise de crédito e obviamente que a gente já tem um vídeo falando completo disso, o que você pode fazer caso o seu crédito não seja aprovado. E eu vou deixar a recomendação para vocês aqui no card aqui em cima, é só clicar e ir direto para esse vídeo, não vou entrar muito em detalhes aqui. Boa parte das administradoras não analisam o score, tá? As administradoras independentes de consórcio, já as administradoras que estão relacionadas a grandes bancos, como a gente falou aqui no começo do vídeo, ele vai analisar o seu score, sua pontuação com o mercado. Se você não sabe o que é score, outra recomendação de vídeo, se você está com score baixo e de repente precisa de um apoio para subir, você pode clicar em cima e entender melhor sobre o assunto. Mas via de regra, administradoras não analisam o seu score na análise de crédito. Elas vão analisar também se você é CLT ou é autônomo, elas vão analisar há quanto tempo você exerce a sua profissão, a sua atividade, então vamos fazer essa varredura no seu nome. Esse vai ser o terceiro fator de análise de crédito dentro, obviamente, de um comitê de crédito de uma administradora. Indo direto para o quarto fator que vai influenciar na sua análise de crédito, obviamente, que é a garantia que você vai apresentar para a administradora. Isso também conta muito, isso vai também implicar na aprovação ou não do seu crédito. A garantia, o bem que você vai deixar lá como alienação. E obviamente que o bem, ele tem que seguir as regras, as políticas comerciais da administradora. Por isso que é importantíssimo você ler o contrato
Porque dependendo da política, eles estipulam lá ano de fabricação desse bem, ou de repente, se você for no caso de um imóvel, você não pode pegar bens de imóvel rural, por exemplo, só um imóvel urbano. Então tem algumas regras lá que você tem que ficar esperto no seu contrato para depois não chegar e ficar numa encruzilhada, não conseguindo pegar o bem que você almejava no início do seu consórcio. Por isso que é super importante você sempre estar junto com um especialista para fazer essa análise para você, para escolher não só o melhor grupo de consórcio, mas a melhor administradora para aquilo que você quer. E é por conta disso e outras que a gente sempre deixa o nosso WhatsApp aqui no link da descrição. É só você clicar aqui e vir falar diretamente com a gente, porque a gente te ajuda nessa missão de escolher a melhor administradora para o seu projeto, tá? 100% gratuito, é o mínimo que a gente pode fazer por vocês que sempre nos dão apoio aqui no canal. Bom, e partindo logo para o último fator que pode influenciar na sua análise de crédito, o quinto e último fator, que é a renda. Obviamente que a sua renda vai ser analisada também numa análise de crédito, e a sua renda ela tem que ser 3 vezes o valor da parcela que você paga. Por exemplo, se você fez um consórcio de R$500 de parcela, você tem que comprovar uma renda de R$1.500. Se eu fiz um consórcio de R$1.000 de parcela, eu tenho que comprovar uma renda de R$3.000. Então tudo isso vai influenciar e você tem que comprovar isso. Algumas administradoras permitem a comprovação apenas por holerite, outras já são mais flexíveis, permitem por imposto de renda, por extrato bancário dos últimos 3 meses. Cabe você entender as regras e as políticas comerciais de crédito da sua administradora. Mas, via de regra, você tem que comprovar 3 vezes o valor da parcela após a contemplação, tá ok? Então, muitas das vezes sua parcela de R$1.000, você oferta um lance, ela cai para 500, é essa parcela de 500 que você vai ter que comprovar essa renda na hora da contemplação. E obviamente, se sua renda não for suficiente, existem alternativas, como eu já citei aqui, o próprio avalista fiador, ele pode compor renda junto com você, para na soma da renda familiar ou a renda, enfim, com outro responsável, né, você conseguir atingir esse percentual e obviamente esse valor que você precisa comprovar de 3 vezes o valor da parcela. Também pode ser uma saída para você aí que de repente não consiga comprovar toda essa renda. Mas afinal, todo mundo pergunta aqui para mim, quais são os documentos que eu tenho que enviar para a administradora? Tá certo? Até aqui a gente já entendeu os 5 parâmetros que são analisados num consórcio. Esses 5 parâmetros, 5 fatores, eles fazem uma soma de tudo isso aí. Se a soma final der positivo, você está aprovado. Se der negativo, você está reprovado. Então, nesse caso, é a soma de várias coisas que vão compor. Por isso que, muitas das vezes, você vê uma pessoa com uma restrição no nome ser aprovada. De repente, a administradora faz vista grossa. Ou, de repente, uma pessoa que, sei lá, não ganha toda a renda, mas tudo está jogando a favor dela, não tem aquela renda para comprovar, mas é aprovado. Então, existe, obviamente, flexibilidades e circunstâncias em cada análise de crédito. Mas, via de regra, você tem que sempre enviar para administradoras 3 espécies de documentos, tá ok? Primeira espécie de documento, anota aí, porque você vai precisar lá na frente disso. Primeiro, obviamente, são os seus dados cadastrais. Então, você vai preencher normalmente uma ficha cadastral para a administradora, você vai enviar a sua CNH ou RG, né, para a administradora. Tem administradora que só aceita se você tiver carteira de habilitação, até essa você tem que ficar esperto. Tem administradora que não exige isso, então tá mais tranquilo, também tem que ficar esperto na hora de escolher o grupo. E obviamente você vai enviar comprovação de renda, você vai enviar comprovante de endereço, enfim, todos esses dados que são provenientes do seu perfil como consorciado. Segunda espécie de documentos, vai enviar os documentos da garantia que você vai colocar, ou seja, do bem que você está adquirindo. Se for um veículo, você vai enviar normalmente fotos, uma imagem do documento do veículo, para ver se a administradora analisar para ver se está tudo certinho. Um laudo de vistoria, todas as administradoras pedem isso, esse laudo para poder fazer essa análise e realmente ver se está tudo certo com o veículo, até uma proteção para você como consorciado. No caso do imóvel, você vai enviar os documentos do imóvel, o que seria? Matrícula individualizada do imóvel, certidões de débitos, né, quitados com a União, que está tudo certo, a parte de imposto. Você iria enviar de repente IPTU, a administradora depende, obviamente cada caso, tá ok? Mas IPTU, você vai ter que enviar, enfim, certidões, matrículas, contrato, né, do imóvel que você está adquirindo. Legal. E um terceiro item também, espécie de documentos que a administradora pede, obviamente que são os documentos da pessoa que está te vendendo bem.
Ou seja, se for o caso aí de uma pessoa que está vendendo um imóvel para você, ela vai pedir alguns dados dele, dentre outros algumas certidões, para ver se está tudo certinho no nome dessa pessoa que está vendendo também o imóvel para você, porque de repente vai que ele tem problema com a receita e esse imóvel tá aí alienado de repente ao governo, enfim, tá com algum tipo de busca de restrição, ela não consegue dar sequência, então é analisado isso. No caso de um automóvel é muito simples, vai pedir só alguns dados cadastrais da pessoa que está vendendo, obviamente para ela conseguir fazer o depósito, né, o pagamento da sua carta de crédito diretamente para o vendedor. Simples assim. Basicamente são os 3 tipos de documentos que a administradora pede. Óbvio que tem aí coisas mais aprofundadas, tem obviamente alguns detalhes, mas via de regra, boa parte das administradoras trabalham nesse formato, legal? Então, basicamente, aqui nesse vídeo de hoje, resumindo, a gente entendeu os 5 fatores que são decisivos numa aprovação ou não da sua carta de crédito e os 3 tipos de documentos, espécies de documentos que você tem que estar preparado para enviar para a administradora, legal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Vamos lá, pessoal, qualquer coisa nos seguem lá nas redes sociais, @dancarlosilva, lá respondemos várias perguntas lá no meu Instagram, é só a gente troca uma ideia, é só nos seguir lá. Temos também nosso grupo do Telegram, que tá o link aqui embaixo, e o grupo do nosso WhatsApp, que sempre tá em todos os vídeos para vocês, legal? Muito obrigado a todos, até a próxima, um forte abraço!